Muito boa tarde, com muita alegria que estamos iniciando mais um EAD. Hoje o tema jornalismo profissional e notícias falsas. Nosso EAD é sempre uma promoção realizada pela nossa Associação Nacional, a ABERT, com o apoio aqui da AERP, a Associação do Estado do Paraná. Quero, em nome do nosso presidente da ABERT, Paulo Toné, e do nosso presidente da AERP, o Alexandre Barros, em nome deles, cumprimentar todos vocês que estão ligadinhos aqui, participar nesse tema, que é um tema muito relevante nos dias atuais, tem provocado muitas discussões, e você vai poder participar do nosso painel, da nossa discussão. Você sabe, tem a tua tela onde você está assistindo, embaixo tem o local aí que você pode enviar as suas perguntas. Como o tema vai ser um tema que certamente provocará um grande debate, se você quiser aí já encaminhar suas perguntas, nós já recebemos algumas de forma adiantada, vamos começar debatendo com elas, mas você pode encaminhar as suas perguntas que nós teremos o prazer de debater aqui hoje. Bom, o desafio do jornalismo profissional que hoje nós enfrentamos, né, diante de tantas coisas que acontecem, os fakes, as notícias falsas, né, que nós colocamos hoje, nós convidamos aqui dois profissionais que irão debater sobre esse tema. Como eu sempre faço aqui, no início da nossa apresentação, eu deixo para os próprios apresentadores fazer a sua apresentação. Vou começar com você, prazer recebê-lo aqui. Kelvin, é um prazer estar aqui, Ney, dividir com você essa mesa. Esse assunto é um assunto bastante pertinente. Eu sou Patrícia Blanco, sou presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. O Instituto tem como objetivo defender a liberdade de expressão no contexto mais amplo de liberdade de expressão individual, a liberdade de imprensa, a liberdade e o acesso à informações pertinentes para que a gente possa tomar decisões cada vez mais aprofundadas e mais próximas das nossas necessidades. Convido vocês a visitarem o site. O nosso site é www.palavraberta.org.br. Ok. Boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E nessa apresentação, né, eu quero dizer que, acima de tudo, eu sou um entusiasta, um apaixonado por essas questões relacionadas ao jornalismo, à liberdade de expressão. E, evidentemente, são temas extremamente atuais e na nossa trajetória, na nossa experiência, a gente tem se deparado, né, e eu atuo como professor e também como diretor de uma agência que atua na área de comunicação digital. A gente se depara com vários desafios e certamente hoje falaremos sobre alguns deles. Olha, então o nosso tema, o que nós buscamos hoje trazer aqui para o nosso debate qual a importância, né? A importância do jornalismo profissional hoje em dia como diríamos assim, um antídoto para combater as notícias falsas. Então, esse tema que nós vamos debater hoje, a importância de fazer a checagem dos fatos e às vezes, a preocupação que nós temos com a instantaneidade da notícia, de ser rápido em colocar no portal, ou divulgar na sua emissora de rádio, e como fazer isso com a preocupação, com a checagem desses fatos. Eu acho que esse é a maior relevância que nós temos que discutir aqui hoje. Por isso que, como o tema é jornalismo profissional versus notícias falsas, eu começo com essa pergunta. O que seria o jornalismo profissional, Patrícia? Eu acredito que o jornalismo profissional é aquele feito com rigor técnico, o rigor na apuração dos fatos, a forma de você trabalhar aquela notícia a partir de um fato real que aconteceu, que de fato aconteceu e que tem que ser trabalhado seguindo todos aqueles princípios do jornalismo.
Aqueles princípios que a gente aprende na faculdade, mas também que a gente aprende no dia a dia das redações, das emissoras de rádio, das emissoras de TV. Checagem acima de tudo. Não pegar uma informação vinda de um ouvinte, de um espectador ou de uma fonte e simplesmente comprar aquela informação como sendo real, como sendo verídica. A função do jornalista e do jornalismo profissional é fazer a checagem para que essa informação chegue ao seu espectador, ao seu ouvinte, da melhor forma possível. E isso, a gente que conhece a imprensa profissional sabe da dificuldade que é nos dias atuais, onde a competição pelo tempo real faz com que a gente, às vezes, publique e poste determinados assuntos sem essa devida checagem. Então, acredito que a grande contribuição do jornalismo profissional hoje, para se diferenciar das notícias falsas, é justamente seguir o rigor técnico, duvidar sempre e nunca abrir mão da qualidade da informação. Ney? Bom, eu acho que essa foi uma ótima definição, e eu complemento, né, com a questão justamente desse desenvolvimento de uma atividade profissional, né, eu acho que esse é um diferencial em relação ao jornalismo como uma atividade profissional, exatamente, mas também já trago um ponto talvez até polêmico, mas que será que existe o jornalismo não profissional? Então, quando a gente fala de jornalismo, é justamente isso que se espera, né? Essa apuração de fatos, essa busca da informação verdadeira, né? Isso é o jornalismo, né? Ao contrário do que muito hoje a gente encontra, que são informações sem essa apuração, sem essa busca da verdade, e que, no meu entendimento, são informações, mas que não podem ser consideradas jornalismo. Tá certo. A gente observa no nosso dia a dia a questão, como nós colocamos, você disse, né? A questão do jornalismo profissional. Será que existe o jornalismo não profissional? É a mesma coisa quando a gente for querer também definir notícias falsas. Eu acho que o próprio nome já coloca, ou eu estou enganado? A questão é que a gente vive um momento hoje do que é o jornalismo profissional, por um lado, e o que a internet nos deu como sendo a possibilidade de publicar, do cidadão repórter. Quer dizer, então, todos nós passamos a ter uma arma e uma capacidade de publicação de determinados assuntos e fatos que a gente acompanha no dia a dia, simplesmente porque a gente tem um celular na mão. Sim. Que a gente pode registrar a qualquer momento aquele caso, aquilo que a gente está vivendo. Então, o jornalismo, ele é o profissional, e aquilo que a gente posta na rede, somos nós, cidadãos, que estamos compartilhando uma informação sobre o nosso ponto de vista. Então, isso não pode ser considerado jornalismo mesmo, concordo plenamente com o Ney nesse sentido. E a questão da notícia falsa é aquela criada para ser falsa, quer dizer, criada com esse contexto. Hoje, a produção de notícias não verídicas, não checadas, ou que tenham o conteúdo definido para ser e causar uma turbulência no mercado, seja no mercado ou seja no mundo político, ele é construído a partir de uma informação e até com requintes de jornalismo que seguem uma rigidez até de narrativa, né? É verdade. E muitas vezes, né, essas notícias falsas, elas saem até com fake de portais que têm uma certa relevância a nível nacional, né? Às vezes isso acontece. Ney, o que é a notícia falsa? Esse é o desafio da gente hoje viver, né, nessa era digital, onde todos os indivíduos hoje são também, além de consumidores de informação, produtores de informação. Então, nesse mundo com tantas informações, certamente a gente encontra esse jornalismo, né, que é a atividade profissional da informação, da busca dos fatos e a entrega dessa informação com qualidade. E, ao mesmo tempo, temos milhões de pessoas produzindo informação a todo momento, a todo dia. E as notícias falsas, eu entendo também como não apenas aquelas não profissionais, mas as que nascem já com o intuito, muitas vezes,
de se criar, né, situações que não são a verdade, por isso a falsa. Já nasce viciado. Exatamente. E, ao mesmo tempo, não só a disseminação delas acontece, às vezes, por má fé, mas muitas vezes por ignorância. Então, a notícia falsa pode nascer também, muitas vezes, por ignorância. E isso nós temos acompanhado. As pessoas não têm, aí a diferença para o jornalismo, que elas não têm essa preocupação em apurar o conteúdo, em buscar o outro lado, em ouvir partes. Isso não existe. Existe normalmente um pré-julgamento e uma disseminação muito rápida. Hoje é essa a grande preocupação. Porque muitas vezes, né, como nós estamos falando hoje para o radiodifusor, são rádios de todo o país, e o rádio, especificamente o veículo rádio, ele tem, além do seu grupo de jornalistas, de repórter, quando a rádio é jornalística, existe também uma rádio, às vezes, musical, tem as pílulas de jornalismo, que às vezes colocam de hora em hora, e é preciso também tomar muito cuidado da onde se lê aquela notícia, né? Porque você, como veículo, é o responsável por aquilo que você está falando. E nós já tivemos inúmeros exemplos de colegas que muitas vezes pegaram uma notícia de um grupo, não houve a checagem porque confiaram ali, até de pessoas, de falecimento de pessoas, às vezes conhecidas, e que na verdade era, entre aspas, um grupo, né? Então é preciso você, radiodifusor, tomar muito cuidado com aquilo que você divulga. Desde o mundo artístico, inclusive, que se tem muita fofoca, né? Mas não deixa de ser, entre aspas, informação. Então se precisa tomar muito cuidado. E eu queria começar com essa pergunta: como separar o fato do não fato? Essa é uma pergunta bastante interessante e difícil de colocar, né? Tudo é fato. Quando eu gosto de dar um exemplo de um acidente de carro. O acidente de carro, ele tem pelo menos 3 partes envolvidas. Ele tem a parte do motorista, a parte de 2 motoristas que se chocaram, e tem a parte do indivíduo, do cidadão que está passando ali na rua e viu aquele fato. E eu falo pelo menos 3, porque podem ser centenas de pessoas, claro, que viram. Cada pessoa ali viu um fato, e viu um fato da sua ótica. Então essa pessoa, ela pode postar: viu um acidente na rua tal, com a rua tal, o carro branco foi o culpado. O outro pode falar: não, o carro preto foi o culpado. Qual é a função do jornalista? É checar todos os lados desse fato. E aí sim construir uma notícia que tenha a visão da vítima, a visão de quem causou o acidente e a visão daquele cidadão que viu o acidente. E trazer todas essas visões para que o leitor possa tirar a sua conclusão. Então, não é uma discussão do que é fato, do que não é fato, e sim como você noticia esse fato. Leia. Bom, concordo. Pergunta difícil. Mas também concordo no sentido de que tudo hoje é fato, né? Acho que também um desafio nosso é entender também o que é notícia, né? Quando a gente fala de jornalismo, especialmente, a busca é muitas vezes pelo que é notícia, e aí nós entramos também num outro ponto que é o interesse público, né? O que vai interessar a sociedade, quais são as notícias que interessam a sociedade, ao público, né? E que são, muitas vezes, não apenas relacionadas aquilo que nós entendemos como relevante no sentido de política ou etc., pode ser entretenimento, mas aquilo que é notícia, né? E o fato muitas vezes o cotidiano, o acidente, como a Patrícia colocou. Exatamente. E dos fatos é que vão gerar as notícias que esperamos verdadeiras, mas que ocorrem também as notícias falsas. De um fato até de um não fato, né? Sim. Às vezes... E aí até nessa questão, né, do não fato, como que você, a partir de um acontecimento, você pode construir uma narrativa que até coloca aquele fato como sendo real. Isso aconteceu nas eleições americanas com o que o Trump chamou de fatos alternativos. Então, quer dizer, não você tem o fato real, o não fato e o fato alternativo. Quer dizer, a gente vive num mundo com muita geração de conteúdo a todo momento, né?
Até nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, sobre a questão, eu queria até que você abordasse das notícias falsas lá da eleição, da onde surgiram. Então, esse é um ponto que gerou muita polêmica nos Estados Unidos, né? E durante as eleições americanas, na reta final, surgiram inúmeras notícias contrárias a Hillary Clinton. E aí, quando foram checar de onde surgiram essas notícias, foram verificar que eram jovens da Macedônia que elaboravam essas notícias e disseminavam nas redes. Então, quer dizer, você tinha um problema jurisdicional que a legislação americana não poderia punir aqueles jovens da Macedônia que estavam em outro país, que faziam aquilo e até se colocaram, mas olha, nós não tínhamos nada para fazer, estávamos desempregados. Era uma possibilidade de um recurso adicional, a gente precisava trabalhar. Então, trabalhamos na disseminação de notícias falsas. Então, e aí, o que acontece, a eleição, quando se chegou aos fatos, a eleição já havia terminado, né? Esse é o grande problema. Né? Exatamente, as consequências disso e a dificuldade de controle. Né? Hoje, o ambiente digital permite isso, né? Um alcance muito grande, com a rapidez das informações, e mesmo no tempo de uma eleição, né, não se consegue chegar lá, por exemplo, numa investigação, etc., averiguar quem são os responsáveis, por exemplo, por uma notícia falsa. Há uma dificuldade muito grande, né, até por questões de privacidade, etc., que a rede, né, mantém, e que, por um lado, são positivas, mas, ao mesmo tempo, dificulta essa identificação. E aí, né, falando de uma maneira muito clara, o estrago está feito. Né? Muitas vezes a imagem já foi afetada, às vezes a reputação está arranhada, ou a eleição já está ganha ou perdida. É verdade. Nesse caso, só complementando, nesse caso das eleições americanas, uma pesquisa recente do Pew Research Center dos Estados Unidos mostrou que 64% da população americana foi afetada por notícias falsas e acreditam que isso gerou dúvidas no processo eleitoral. Até porque a eleição lá não foi ganha com uma margem tão grande assim, né? Exatamente. Então, isso acontece muito. O que vocês... Aliás, lembrando mais uma vez, você que está nos assistindo em qualquer lugar desse país, muito obrigado pela audiência e também pedir para que você encaminhe as suas perguntas. Você sabe, na tela onde você está assistindo, embaixo tem o local que você pode postar e encaminhar as suas perguntas. Nós estamos já trabalhando com algumas perguntas que nós havíamos recebido aqui antes da gente já dar início, e nós falamos como separar o fato do não fato. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre, na visão de vocês, o que é que contribui para a propagação das notícias falsas. Bom, eu vejo que uma dos motivos é a falta de conhecimento mesmo do cidadão que está ali e não consegue discernir entre um fato, entre uma notícia real e uma notícia falsa. E no impulso de compartilha tudo sem prestar o mínimo de atenção naquela informação. Então, existe uma responsabilidade não só de quem produz a notícia falsa, mas também de quem compartilha. Então, a responsabilidade é de todos nós. E isso faz com que uma notícia que tenha uma chamada sensacionalista, algo que seja, por exemplo, esteja no debate do dia, algo que está, por exemplo, a discussão sobre o impeachment da presidente Dilma. Durante o impeachment, 3 em cada 5 notícias compartilhadas pelo Facebook eram falsas. Então, as pessoas estavam ali propensas a compartilhar aquilo que elas acreditavam. Então, acho que tem muito esse desconhecimento do fato, a não prestar atenção naquilo que eles estão lendo
e não checar a informação antes de compartilhar. Será que isso é verdadeiro? Será que essa informação realmente foi distribuída com um mínimo de apuração? Será que eu não estou ajudando a compartilhar uma notícia que não é verdadeira, que pode prejudicar alguém ou alguma empresa? Porque o risco de você afetar a reputação de empresas, de pessoas, é enorme. Na hora que viraliza, nunca mais a gente segura. Eu vejo que, pensando, né, no que contribui para essa propagação de notícias falsas, eu vejo 2 pontos muito claros. Um deles está relacionado à questão da intenção, né, muitas vezes que seria essa má fé, né, que é a pessoa de forma proposital, né, ela está criando, gerando e divulgando essa notícia falsa, e também por ignorância, né? Muitas vezes por desconhecimento, simplesmente compartilha notícias, ajudando a divulgação de notícias que não são nada verdadeiras. Essa questão de o que contribui para a propagação das notícias falsas, eu penso que tem por trás também muitos interesses. Existe uma indústria contratada por A ou por B. Eu diria que, às vezes, não só em épocas de eleições, né, mas nós estamos num momento difícil do país, a gente não pode deixar de esquecer disso, que as pessoas, existem grupos já preparados para proliferar, embora nós estamos em eleições à vista, entre aspas, né, podemos ter, existe muitos interesses, né, que por trás de tudo isso. Vocês também não acreditam que isso vamos dizer, é o que mais contribui? Com certeza, são as pessoas contratadas para disseminar isso, ou contratadas ou que têm a ideologia acima do fato, né? Que você acaba, o que é o termo pós-verdade, que foi a palavra do ano, considerada a palavra do ano pelo dicionário Oxford, é justamente crenças e ideologias, a divulgação de crenças e ideologias, independentemente do fato que ela acontece. Isso é a pós-verdade. Então, existem pessoas que estão já esperando e acabam, num momento de ou contratadas para tal, ou até por questões ideológicas, compartilhar aquele conteúdo. E aí você pega, por exemplo, a questão do compartilhamento de notícias ideológicas, vamos dizer assim, contra as partes, mostra que no momento de intolerância que a gente vive, intolerância política, de diferenças cada vez maiores, de brigas de torcida de lado a lado, você consegue ter a proliferação e essas pessoas que são pagas para criar notícia falsa acaba tendo um campo aí bastante fértil de proliferação sem ter necessidade, inclusive, de pagar para que esse compartilhamento exista. Então, é um campo fértil. A gente está num momento de grande fertilidade aí na profusão de notícias falsas. Ney, você que trabalha com marketing digital, talvez esteja mais afeito a essa questão digital, é muito difícil chegar a alguém que prolifera isso, digitalmente falando, não sei se você me entendeu a pergunta. Sim. Tecnicamente. Isso, né? Exatamente. É difícil, primeiro, pelas questões técnicas e normalmente, e muitas vezes, como foi o caso, né, nas eleições nos Estados Unidos, havia uma estrutura, né, muitas vezes são hackers envolvidos que têm muita técnica para justamente não serem encontrados. Então, tecnicamente é difícil e, ao mesmo tempo, como eu falei, é a lógica da rede e aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, é também uma preocupação a preservação da privacidade. Por isso, muitas vezes, o próprio WhatsApp e esses casos que nós temos de bloqueio, etc., estão relacionados justamente a essa impossibilidade de se buscar e de se abrir o sigilo dessa informação em aplicativos ou nesses provedores de informação. Então, tanto tecnicamente como muitas vezes a legislação vai ser um dificultador para se localizar. É lógico que não justifica no caso de crimes, etc. A lei vai permitir, mas aí a questão técnica é um impeditivo, sim.
É muito difícil, né? Porque às vezes a gente aprendia na faculdade que tudo pode se identificar por um IP, mas não é assim, né? Não é o IP de um computador onde foi publicado que vai ser o localizador de qualquer propagação de notícia falsa, né? Sim. Então, e aí nós temos a questão, primeiro, da dificuldade. Às vezes é possível, mas isso pode demorar muito, como foi o caso. E aí é tarde demais. Então esse é um problema também. Porque muitas vezes essa busca ela tem um prazo, né? A investigação vai ter um prazo. Depois ela até perde o efeito. Por exemplo, depois de uma eleição, qualquer coisa assim, ela perde o efeito que tinha. Então, a dificuldade e o tempo para se conseguir essas identificações são um problema. Até porque, né, as autoridades também estão se formando nesse sentido. Porque em todo tipo de crime, você vai criando no aparato da segurança, né, das polícias, as mais variadas, especialistas que trabalham para esse determinado tipo de crime. E isso, não vou dizer que é novo, né, mas é um fato que está proliferando com mais frequência, mais recentemente. A própria polícia, ela também precisou de um tempo para se preparar, né, para essa busca, não é verdade? Então, eu acho que isso também é um dificulta, às vezes, se chegar ao local, até pelo próprio aparato que as polícias não têm, né? Exatamente. A tecnologia, né, todos nós sabemos, tem evoluído de forma muito rápida. E o direito, evidentemente, não acompanha, a legislação não acompanha essa velocidade, e também o sistema como um todo, né, a polícia, o sistema judiciário, etc., ele é mais lento do que são as evoluções tecnológicas e também a criatividade, né? As pessoas são criativas, envolvem muitas vezes técnicas novas, etc., algumas legais e outras não, né? E, infelizmente, nós vemos que muitas vezes existem muitos criminosos extremamente inteligentes e criativos. É verdade. A busca pela exclusividade, né, pela notícia exclusiva, gera notícias falsas, no ponto de vista de vocês? Eu não acho que gere a notícia falsa. Eu acho que ela propicia um espaço para a criação de notícias não verídicas, vamos dizer assim, aquela não checada. Então, naquela necessidade de concorrer com o tempo real, com a necessidade de dar furo, para que o veículo possa se diferenciar do seu concorrente, o rigor técnico do jornalismo acaba sendo deixado um pouco de lado por conta disso. Então, eu vejo que a necessidade é, de novo, voltar aos princípios do jornalismo como fundamentos para que a gente consiga se diferenciar e que o veículo consiga se diferenciar daquele volume de informação que está sendo gerado diariamente nas redes, feitos por cidadãos que não são jornalistas. Então, e um veículo de comunicação, um dos principais ativos do veículo é a sua credibilidade. Então, ao buscar uma notícia exclusiva, que essa notícia exclusiva seja muito bem fundamentada para que ele não perca a credibilidade. Tá certo. Quer acrescentar? Não, eu acho que concordo plenamente e concordo no sentido de que talvez não seja o criador, né, essa busca pela notícia exclusiva não seja o motivo principal, mas é justamente essa ânsia em buscar um conteúdo exclusivo, uma notícia exclusiva, e às vezes o descuido na apuração é que pode gerar, né? Então, às vezes, é lógico que, principalmente hoje, com tanta gente produzindo informação, a busca por uma notícia exclusiva é cada vez mais difícil, né? Aquela primeira mão é cada vez mais difícil, porque sempre tem pelo menos um cidadão que já tem uma informação de uma fonte direta, ou um fato cotidiano, tem alguém que vivenciou, né, como no caso de um acidente de trânsito, antes do jornalista, antes da rádio, da equipe da rádio ter o acesso à informação, tem lá o pedestre que vivenciou no momento, e ele já está postando no Facebook. Então essa briga por ser a notícia exclusiva ou a primeira mão é um trabalho ingrato, né? Que com certeza a nossa audiência, quem está nos assistindo, provavelmente vive isso também no dia a dia, né? Sabe dessa dificuldade, e muitas vezes a briga não tem que ser só por essa exclusividade, ou pela primeira mão, porque talvez a gente não vá conseguir,
mas pela credibilidade, não abrir mão em nome da velocidade, da qualidade, né? Porque a credibilidade é o maior patrimônio do jornalismo. É verdade. E nesse caso, só complementando, não é nem o cidadão que posta nas suas redes sociais, é o cidadão que participa do programa de rádio, que liga, né, para a emissora, relatando um acidente que aconteceu na rodovia tal, com um ferido. Então, a participação desse público é cada vez maior, seja via Facebook, via redes sociais, seja via ligações até para a emissora de rádio. A gente tem isso todos os dias, né? O comunicador hoje, quando ele faz um programa, ele está ali à sua disposição, ele tem, às vezes, o WhatsApp da emissora, ele tem o próprio Facebook dele que está aberto. Esse é o cuidado que ele tem que tomar no momento de divulgar a notícia. É diferente ao publicar um cidadão comum. Sim. Né? Então, esse é um cuidado muito sério que tem que tomar. E tomar cuidado também, eu costumo dizer assim, eu até tomo cuidado de dizer isso, porque vou me imaginar assim, não estou fazendo nenhuma uma crítica a blogs, não é essa a questão, mas assim, dependendo do blogueiro, como tudo na vida, dependendo do advogado, dependendo do jornalismo, assim, dependendo do blogueiro, ele não tem a mesma, entre aspas, responsabilidade que tem um grande veículo. Então isso você tem que também saber quem é, de qual blogueiro que você está buscando essa informação e que você vai divulgar. Eu sempre costumo dizer assim, emissoras têm patrimônios para ser, né? E que estão ali em jogo até para vamos dizer assim, se responsabilizar por aquilo que ela está divulgando, né? Mas às vezes aquela pessoa específica, o blogueiro, ele não tem essa responsabilidade, ou ele não tem esse patrimônio ele não está preocupado com isso, ele quer colocar. Então tem que se tomar muito cuidado de onde você busca essa informação. Me lembro aqui de um fato assim, por exemplo, na época das eleições, o ano passado, da última eleição para governo aqui e para presidente, o Youssef, por exemplo, estava aqui. Mataram ele algumas vezes à véspera da eleição. Coincidiu que ele foi para o hospital, né? E nós tivemos aqui, inclusive, autoridades que divulgaram, né? Eu não vou dizer qual também, porque senão vão dizer qual, não, mas tivemos. Tanto, às vezes, tanto de um poder como de outro. E aí essas pessoas foram cobradas, né? E aí, às vezes, a resposta é melhor não ter dado. Não morreu, mas influenciava. Passou mal, quase. Então, isso era um fato importante, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Eu acho que só complementando um ponto em relação aos blogs, que eu vejo o seguinte, a tecnologia e a internet deu voz a todos nós. O que é bom, né? Todos nós temos poder de publicar, temos a capacidade de falar, e até de termos audiência, né? Isso é uma questão, pode ser uma audiência pequena, mas nós temos audiência. Acho que o que se diferencia aí é a opinião do jornalismo. Então, a opinião é fácil de dar. Eu tenho minha opinião, todo mundo tem opinião, e nós temos liberdade garantida pela Constituição de opinar, de nos expressarmos como um princípio fundamental da democracia. Agora, jornalismo custa caro. Apurar a notícia da forma como ela tem que ser feita custa caro. Então, é preciso separar um pouco e acreditar no jornalismo feito a partir dessa busca pela qualidade e pela credibilidade. Bem colocado, isso é importante, né, Ney? Sim. Separar bem isso. A mudança de hábito dos leitores ao longo do tempo, vocês acreditam que ajudou também a proliferação das notícias falsas? Sim, acredito, pelo fato de que hoje o veículo de comunicação formal, ele tem um editor. Ele separa o joio do trigo, ele separa a informação que é relevante, seguindo diversos princípios noticiosos daquela informação que está lá. Quando você olha o timeline de uma rede social, as informações vão chegando, e hoje o leitor, e até uma pesquisa feita por um centro de estudos de Stanford, mostrou que 63% dos jovens americanos não sabem identificar uma notícia falsa, de uma notícia verdadeira, e de um conteúdo patrocinado, de um conteúdo orgânico.
Então, a dificuldade é você diferenciar conteúdos. E aí, isso acabou que você, ao deixar de ler um jornal impresso, de ouvir um rádio, de ver uma revista que tem já uma curadoria prévia, você pode estar sujeito, suscetível a receber no seu timeline ou no seu dia a dia notícias não verídicas. Eu acredito também que essa mudança de comportamento da sociedade e especialmente, né, nessa mudança de comportamento no consumo de mídia, com certeza afeta, até porque nós estamos vivendo ainda uma transição nisso, né? São alguns anos, mas é recente essa mudança e esse poder da comunicação na mão de todos, né? Como diz o Chris Anderson, hoje as formigas têm megafones, né? Então todas as pessoas têm um poder, né, e podem ser ouvidas. E isso traz várias mudanças e, né, influencia de uma forma muito ampla a sociedade, mas um aspecto é que o consumo tradicional de mídia, as pessoas estavam acostumadas justamente com a credibilidade dos veículos de comunicação, do jornal, da revista, do rádio, da TV, como algo verdadeiro, é jornalismo, foi divulgado por um veículo de comunicação. E hoje, no ambiente digital, qualquer notícia ainda se tem aquilo, não, eu vi ali, eu li num jornal, eu li num blog, às vezes não sabe exatamente aonde, mas no primeiro momento já entende aquilo como verdade, foi divulgado, foi veiculado, né? Então a gente tem essa herança, né, de credibilidade que hoje as notícias acabam emprestando, só que muitas vezes utilizam isso para o lado negativo, para o mal, né? Então essa disseminação de notícias falsas encontra um campo fértil, usando muitas vezes até não vou dizer ignorância, mas talvez ingenuidade das pessoas, em acreditar que aquilo que foi veiculado é verdade. E eu acho que tem um ponto também que numa rede social, o seu timeline ele é recheado de informações, de notícias que aparecem postadas por algum amigo seu, por algum conhecido seu. Então, determinada pessoa compartilhou e você está não só acreditando na fonte que criou aquela informação, mas também em quem compartilhou aquela informação. E isso propicia até uma credibilidade naquela pessoa, né? Você acredita Sim. que aquele meu amigo, ele Exato. Não divulgaria uma notícia falsa. Isso em redes de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, é fantástico. Porque no Facebook ainda você tem uma gama de amigos muito maior. No WhatsApp, quem tem seu número de telefone? São amigos mais próximos, são grupos de empresas, grupos de faculdade, grupos de clube ou de alguma atividade que você faz. Então, quando você recebe um boato, e aí não é nem notícia falsa, é boato mesmo, né? Então, por exemplo, o caso da morte do Youssef. Quantas vezes não foi repassada essa informação? E os grupos de WhatsApp repassam. Então, alguém que igual pessoas desaparecidas, né? Parece, às vezes, a mesma, faz... e ela Exatamente. Volta, né? Ela não e o ponto, acho que da questão de como isso é difícil e talvez propicia a proliferação, é que a notícia ela não termina, ela fica voltando. Então, você pega, por exemplo, notícias, outro dia recebi um WhatsApp que era Gerson Camarote, entrevista Sérgio Moro. Aquilo já tinha passado, acho que vamos dar audiência, todo mundo assista ao jornal hoje e tal, às 10 horas. Aquilo já tinha repassado, acho que desde 2014. Todos os fins de semana aparecia que o Gerson Camarote iria entrevistar. Né, que hoje existem alguns sites que tratam do boato, né? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, antes de você ver isso, digita. Tem sites hoje especializados, eu conheço... Eu não sei se tem... Até pode... eu conheço boatos mesmo, né? Tem outros que trabalham... Você tem hoje as agências especializadas em checagem de informação. Então, você tem a agência pública, a agência a Lupa, são empresas jornalísticas que foram criadas por jornalistas para checar a informação e que prestam serviços hoje para veículos de comunicação. Então, até a Lupa... ela tem uma coluna na Folha de São Paulo, acho que é de todas as quartas-feiras, que checa discursos políticos. Então, vai o político e diz assim, fiz 800 quilômetros de ciclovia. Aí vem a checadora
e vai lá e fala, não fez 800. Prometeu fazer 800, mas fez 150, e ainda dos 150, 30 estão com problema. Então, assim, a checagem dá uma credibilidade muito maior para o veículo de comunicação. Como é o nome da agência? Chama Lupa. Mas tem várias. E tem até grupos hoje instituídos de fact-check. Assim, tem grupos internacionais, redes amplas. Até na apresentação que eu trouxe, vou deixar para distribuição depois, anexar no material, tem esse grupo que já é uma rede mundial de agências. Isso nasceu na Europa, né? Nasceu nos Estados Unidos. Estados Unidos? Estados Unidos, sim. Essa International Fact Checking é uma agência americana ligada a uma universidade dos Estados Unidos. Tá certo. Quer complementar alguma coisa, né, disso que a gente estava falando? Sobre esses boatos, e o exemplo do WhatsApp, eu acho que é muito claro, né? Diariamente, hoje, né, recebemos, né, as pessoas recebem muita informação. E muitas, às vezes por ingenuidade, às vezes por uma fé, são compartilhadas notícias que não têm o menor fundamento. Né? E talvez a gente esteja vivendo um amadurecimento da sociedade em relação a essa disseminação de informações, e as pessoas já percebem que nem tudo aquilo que está sendo veiculado é verdadeiro. E aí essas agências, essas iniciativas ajudam justamente a combater isso. Eu acredito que é um papel também da própria sociedade em falar, olha, isso não é verdade. Né? Nos grupos de WhatsApp tem acontecido isso, né? Eu pessoalmente, né, sou muito cético, então eu não acredito muito, né? Sempre, será que é verdade? Eu vou tentar checar para saber qual é a origem dessa informação. E muito do que a gente recebe é boato. Às vezes não tem o menor fundamento, ou são aquelas notícias já de 2012 que voltou, ou de uma pessoa desaparecida, ou de um caso, ou uma doença, que descobriram um vírus que está a médica amiga da minha prima, que não tem fundamento. Então, e muitas vezes alertando, são casos às vezes graves, né, até de saúde pública. A gente vê que é má fé muitas vezes, que se aproveita da ignorância das pessoas, da ingenuidade, que vão compartilhando. Então, às vezes a gente conhece pessoas próximas a nós, que não têm má fé, a gente sabe que não é por má fé, mas por ingenuidade acham que estão colaborando em disseminar aquelas correntes, né, que só servem para confundir mais as pessoas nesse mundo de informação que a gente vive. E nesse ponto, acho que tem é fundamental uma coisa que tem sido discutida muito, que é a educação informacional, ou a informação midiática. A Unesco, esse ano, até no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Irina Bokova, que é a diretora-geral da Unesco para o mundo, divulgou uma carta alertando para essa necessidade de combater as notícias falsas, fortalecendo o jornalismo profissional e colocando mentes críticas para tempos críticos. Então, reforçando essa necessidade da educação midiática e informacional para que o leitor possa usar melhor, que não é o leitor só, o indivíduo possa usar melhor as redes sociais e usar melhor até a mídia, né? Consumir melhor a mídia com um senso crítico mais apurado. O Instituto Palavra Aberta, como que ele trabalha? É papel de vocês trabalhar? Como é que ele foi criado? Qual é o objetivo? O Instituto foi criado em 2010, uma união de 4 entidades. A ABERT é uma delas, fundadora nossa. Então é a ABERT, a ANJ, do Nacional de Jornais, a Associação Nacional de Revistas, que é a ANER, e a ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Sim. Com o objetivo de ser um instituto de advogar a causa da liberdade de expressão. É um instituto de propósito específico que trabalha na defesa e promoção da liberdade de expressão. E nós temos 3 pilares de atuação. Um deles é publicações e eventos, e até eu convido a vocês a curtirem a página no Facebook. Nós vamos sortear uma coletânea do Pensadores da Liberdade, que foi uma coletânea que nós fizemos e lançamos o volume 3 recentemente. O segundo pilar é o Centro de Estudos, que é um incentivo à produção acadêmica na área de liberdade de expressão. Hoje nós vivemos problemas, se antes no passado a gente tinha problemas com a censura, hoje nós temos problemas da liberdade. Então vamos discutir essas questões de liberdade, para que essa liberdade seja exercida com responsabilidade. E o terceiro é o advocacy.
É o trabalho de discutir legislações, porque são inúmeros projetos de lei que têm em discussão no Congresso Nacional, que de alguma forma tentam restringir ou criar restrições para a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e isso é fundamental que a gente não tenha uma atividade bastante forte lá, para que não haja retrocessos a essa liberdade. A tua agência trabalha com marketing digital, né? Exato. Na prevenção também ou só como comunicar? O nosso negócio, né, a atividade principal da agência Green Digital é justamente ajudar nossos clientes, empresas e pessoas físicas, muitas vezes, a cuidar dessa presença digital. Hoje todos nós temos, de uma forma ou de outra, uma presença digital. Estamos no ambiente digital. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Né? Tendo uma rede social ou não, estando no Facebook ou não, nós estamos no ambiente digital. O fato de participarmos aqui, já participamos sem dúvida, de notícias digitais, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a agência Green Digital trabalha focada em ajudar e assessorar os nossos clientes nesse ambiente digital e enfrentar esses desafios e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades disso. Né? Então, sob o ponto de vista de presença, de marketing, de marca e também de forma preventiva, como monitoramento, né? E hoje cada vez mais importante a gente entender, não só como pessoa física, mas as empresas, as marcas, o que falam de nós, né? Porque querendo ou não, né, eu posso não ter uma conta no Facebook, não é o caso, mas eu posso não querer, mas meus amigos estão lá, né? Meus parentes estão, e a gente está em fotos, a gente está, enfim, então entender o que se passa nesse ambiente, fazer esse monitoramento também é fundamental, e especialmente para as marcas. Tá certo. Eu também tenho aqui uma pergunta que diz assim, por que é importante conhecer bem a composição demográfica, os hábitos e as demandas do seu ouvinte? Será que isso, pelo que está colocado na pergunta, isso facilita a perceber, por exemplo, notícia falsa não seria por região, mas o hábito, eu acho que, não, isso aqui não vai acontecer aqui. Eu acho que tem alguma coisa, às vezes, com a região também, né? Eu acredito que é uma questão até cultural. Às vezes você pode ter uma informação de algo que aconteceu na comunidade, que seja uma informação falsa e que, por conhecer a estrutura daquela região, você fala, poxa, isso não aconteceria nessa região por conta dos hábitos culturais daquela praça. Então, acho que é interessante. Eu não vejo uma ligação direta, porque hoje não existe mais barreiras dessa informação. Exatamente, né? Então como a história dos Estados Unidos é muito claro, quando você pega uma informação que foi construída na Macedônia e repercutiu nos Estados Unidos, é um problema que não passa mais, não existe mais fronteiras, né? Ela está no mundo virtual, ela permeia qualquer região do país, qualquer região do mundo. Então, eu vejo que conhecer a audiência é fundamental para o seu negócio. Claro. Mas não vejo que seja algo que possa te livrar de divulgar algo que seja boato ou ou falso, ou algo que você... não sei, eu não saberia responder se existe uma relação direta. No meu ponto de vista, eu acredito que não. Não, eu acredito também que conhecer a audiência é essencial, independente de qualquer outra ação, né? E você entender o teu público-alvo, né? Com quem a gente trabalha, com quem nós conversamos, né? E nesse caso eu acho que poderia talvez ter uma diferenciação, seja até no sentido do perfil do público, entendendo qual é a sua audiência e qual a necessidade, né? Quais são os hábitos, né, desse teu ouvinte, no caso, até em relação a, por exemplo, ele prefere uma agilidade de informação ou ele prefere profundidade na informação. Então, entendendo públicos-alvos diferentes, né, e audiências diferentes, o foco de um determinado tanto a emissora como o jornalista pode ser diferente, né? E eu acho que isso pode influenciar um pouco o risco de notícias falsas ou não. Eu tenho uma pergunta agora, veio de Londrina, norte do Paraná. É o Heron Eloy Costa. Ele é da Rádio UEL FM. Um abraço para você e a todo o pessoal aí do norte do Paraná. De que forma as redes sociais
aceleram o processo de propagação de notícias falsas? Você é o especialista aqui. Até como eu falei, né, o exemplo das formigas com megafones. Né? Então é isso. Né? As pessoas hoje têm voz, mas ao mesmo tempo elas não têm a mesma capacidade. Não podemos generalizar, mas olhando como um todo, muitas pessoas que propagam informação, elas não têm a mesma capacidade de um jornalista de filtrar. E aí é que, sem dúvida nenhuma, as redes sociais, que hoje fazem parte do dia a dia da população, né, no mundo, né, um exemplo é a Facebook, né, a maior rede social, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Né, são mais de 100 milhões de pessoas no Brasil conectadas. Então, é realmente algo totalmente popularizado, né, onde atinge o país inteiro. Essa capacidade de informação está na mão de todos, né, literalmente, nos nossos telefones, smartphones, e aí, com certeza, sem esse indivíduo, sem nunca ter passado por uma aula de ética, de legislação publicitária, de qualquer outra disciplina num curso de jornalismo, né, para saber apuração ou qualquer coisa assim, ele com certeza contribui para essa propagação de notícias falsas. E compartilhar é fácil. É só clicar. Você não precisa checar, você não precisa... Né? Então, essa facilidade ajuda nessa proliferação. Então, o que eu tenho colocado sempre, até nas discussões, você pode ter liberdade de se expressar compartilhando um post, mas preste atenção antes para ver se esse post é verdadeiro ou não. Existe um mecanismo dentro dessa rede social que nós estamos falando do Face, que a tua página do Face, você pode deixar ela aberta, né, Ney? Como você pode bloqueá-la. Para deixar que as pessoas, ao publicar algo, você quer saber se você adiciona isso ou não. Isso é uma recomendação interessante, né? Porque se você deixar ela tudo aberto, os teus amigos vão postando tudo que tem essa liberdade. Sim. E as pessoas, às vezes, não tomam esse cuidado, não é? Sim. Apesar de que existem, né, alguns filtros que nós podemos fazer, tanto para do que pode ser publicado para mim, né, compartilhado na minha página, como para quem eu publico, né, eu posso restringir conteúdos, né, publicações, Sim. posts apenas para amigos ou até muito mais segmentado, mas o fato é que a partir do momento que a gente está numa rede social e a gente compartilha um conteúdo, ele realmente se torna público. Mesmo que, mas eu vou compartilhar só com amigos, mas esse amigo ele pode fazer um print, se ele não puder compartilhar um conteúdo que esteja bloqueado por algum filtro, mas ele pode ter um print ali, ele pode daí compartilhar na página dele, pode ir para o WhatsApp. Aquela minha foto que eu só mostrei para amigos, ela pode estar em qualquer outro lugar. Então, e aí, sob o ponto de vista até legal, muitas vezes as pessoas fazem, né, não, mas o Facebook não pode usar dessa forma, eu tenho direitos. De fato, nós temos muitos direitos, mas muitas vezes abrimos mão voluntariamente, né? Principalmente quando nós damos um aceito às condições. Então, o Facebook tem os termos e condições de uso. Nós não somos obrigados a estar lá. Tanto que essa é uma das condições que o Facebook mostra. Você pode excluir a sua conta a qualquer momento. Então, ninguém é obrigado a estar lá. Mas se você quer estar, você aceita aquelas regras. E ali a gente está abrindo mão de muito da nossa privacidade. E tem uma questão que acho que até é relevante de colocar, que o Facebook fez agora e publicou até lá são dicas, eles chamam de dicas, eu não estou me lembrando, mas são dicas ou como identificar notícias falsas. E aí são 10 pontos que eles colocam ali, foram pontos criados em parceria com a Abrage, Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, e do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que é bem interessante, que vale a pena o usuário acessar esse conteúdo, 10 medidas, 10 dicas de como não compartilhar uma notícia falsa no Facebook. Então, vale a pena olhar. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, a gente volta respondendo mais perguntas, e também o Instituto Palavra Aberta tem um vídeo que eu achei muito interessante. Nós vamos colocar um vídeo institucional de uma campanha que está sendo realizada. Ele é bem rápido, então vai ser importante. Eu vou lançar essa pergunta, que é uma pergunta
do Gilvano Genuíno, ele é da rádio Cassanjurê, de Caçador, Santa Catarina. Qual a análise dos convidados sobre o furo da reportagem do jornal o Globo que balançou a República Brasileira? Então, essa resposta é boa para a gente voltar, né, depois do intervalo, até para você ter um tempo de também dar um intervalo aí, tomar um café. Lembrando que você pode continuar enviando as suas perguntas, que na volta a gente vai acelerar ainda mais a resposta de todas as perguntas. Embaixo aí da sua tela tem um espaço aí que você pode encaminhar as suas perguntas. Lembrando que o nosso tema hoje é jornalismo profissional versus notícias falsas. O nosso EAD é um evento promovido pela ABERT com o apoio da AERP. Já já a gente volta. Toma aí o seu cafezinho, que nós também vamos tomar o nosso aqui, tá bom? Estamos de volta com o nosso EAD. O EAD é uma promoção da ABERT, com o apoio da AERP aqui no estado do Paraná. Nós estamos tratando de um tema hoje muito rico, está nos trazendo aqui um grande debate, que é jornalismo profissional versus notícias falsas. Temos ainda várias perguntas a serem respondidas, você pode encaminhar a sua, basta você entrar na tela onde você está nos assistindo, bem no cantinho aí tem o local que você pode postar as suas perguntas. E aos poucos nós vamos respondendo. Antes de nós voltarmos a essa questão de responder as perguntas, a gente falou bastante aqui dessa proliferação das notícias falsas, o grande prejuízo que isso às vezes pode trazer na vida de uma pessoa, na vida até de um governo, seja ele qualquer esfera, municipal, estadual, federal, mas também, sobretudo, para as grandes corporações, né, para as empresas como um todo. E sobre isso, o Instituto Palavra Aberta tem um material que ele é bem curtinho, são 2 vídeos que a gente queria apresentar, mas eu queria que antes a Patrícia explicasse um pouquinho. O primeiro vídeo foi uma campanha que a Ambev teve que fazer a um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, que mostrava uma fábrica onde havia um processo de trituração de pombos que estavam lá no meio do processo, e esse vídeo, quem postou esse vídeo colocou que era o processo de fabricação de uma das cervejarias da Ambev. E foi uma coisa que tomou um corpo absurdo. Eu recebi pelo Facebook, recebi por WhatsApp, e no dia 1º de abril a Ambev publicou em todos os principais jornais do país uma página inteira colocando que aquilo era uma notícia falsa, e também fez um vídeo, e é esse vídeo que eu trouxe para compartilhar com vocês. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. E a mentira que tem perna curta tem como símbolo um pombo, que não é o pombo da paz que nós amamos. Esse pombo é o símbolo da mentira que anda por aí, espalhando boatos nas redes sociais. Num vídeo que circulou alguns dias atrás, vemos pombos sendo triturados por máquinas no que seria uma das cervejarias da Ambev. Nesses tempos de notícias falsas, ele posou nos ombros da Ambev, uma das 3 empresas de maior reputação do Brasil, com 164 anos de história e de qualidade. Foi comprovado que essa notícia era totalmente falsa por mais de 100 matérias que atribuíram esta história a uma fábrica de pães fora do Brasil. Informações falsas têm aparecido constantemente nas redes sociais no mundo inteiro. E muitas vezes as pessoas acabam curtindo e repassando essas mentiras que, aliás, já podem estar pousando na sua casa, na sua família. Portanto, hoje, dia da mentira, Ambev está aqui para estabelecer a verdade e acabar de uma vez por todas com o desrespeito à nossa qualidade, controlada em mais de 1.300 etapas, de ponta a ponta. Ambev, qualidade do campo ao copo. Que bacana o vídeo.
no seu ponto de vista, atingiu esses objetivos? Atingiu de uma forma bastante custosa para a empresa. É né? verdade, né? Fiquei imaginando esse tempo todo do vídeo. Eu acho que a resposta que eles deram foi uma resposta bastante rápida para conter uma viralização daquele conteúdo. Eles tinham que responder de uma forma criativa, eles usaram o dia 1º de abril para responder uma mentira e gerou, acredito que gerou o resultado esperado. Nesse ponto, né, Ney, essa questão da credibilidade, né? E as marcas precisam estar muito atentas, né? Até a gente falou um pouquinho antes sobre a questão do monitoramento, né? E a gente saber o que estão falando de nós. Então, as marcas não apenas produzem o conteúdo, né, no ambiente digital, mas elas também são alvo, muitas vezes, né, de conteúdos, muitas vezes, como nesse caso, não verdadeiros. E elas têm que estar atentas para poder responder rapidamente, antes que o estrago, muitas vezes de imagem, de reputação, seja quase irreparável. Então, por isso a importância, né, desse monitoramento, do acompanhamento, especialmente das marcas, porque a imagem e a marca em si tem um valor muito grande, né, e isso pode representar prejuízos, né, muitas vezes de grande vulto. Bom, agora nós vamos colocar mais um vídeo, ele é bem pequeno também, de uma campanha, né, Patrícia? Sim, foi uma campanha feita em homenagem, em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinada pela ABERT, a ANJ e a ANER, com apoio da Unesco, para reforçar a importância do jornalismo profissional e o cuidado que se deve ter ao combater notícias falsas. É um comercial rápido de 30 segundos, mas eu acho que dá um recado extremamente forte para o momento que a gente vive. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Bacana. Então, Bem legal, né? E é muito interessante porque é 30 segundos tudo isso, né? É verdade. É muito rápido tudo que acontece, né? Em 30 segundos. Vamos responder essa pergunta, esse desafio que foi nos deixado pelo Gilvano Genuíno, da rádio Cassanjurê, de Caçador, Santa Catarina. A análise de vocês sobre o furo de reportagem do jornal Globo que balançou a República Brasileira. Balançou e continuou balançando ainda, né? Isso aí foi o que vocês têm a dizer sobre isso? Foi realmente... hoje a grande discussão é sobre os áudios, né? Tem perícia, será que era aquilo? Enfim, é uma pergunta difícil de responder, mas eu queria que vocês fizessem uma análise. É uma pergunta difícil de responder, principalmente por esse impacto na República, né? O impacto que gerou para todos nós brasileiros. Mas foi uma informação que tinha que vir à tona, fundamental para que a gente tivesse a informação do que estava acontecendo e principalmente dos envolvidos no assunto. Eu acredito que a apuração desse fato, ela, como o próprio jornalista Lauro Jardim colocou, ela começou 3 semanas antes da divulgação da matéria em si, e veio à tona no momento em que nós não esperávamos. Realmente impactou a todos e está impactando ainda mais. A questão, do meu ponto de vista, é de que forma essas informações que vieram à tona foram devidamente apuradas, foram trabalhadas e como toda a imprensa se baseou nessa informação e continuou gerando a notícia, gerando informações a partir desse furo. A imprensa tem sempre o papel, e é papel da imprensa, noticiar primeiro.
Então, cabe depois ao judiciário, como você mesmo diz, na análise do áudio, de verificar se aquele áudio foi devidamente produzido, se seguiu as normas jurídicas, mas cabe à imprensa, e é papel da imprensa, noticiar primeiro e trazer à tona as questões para que a gente não tenha e coloque debaixo do tapete fatos que são relevantes para a nossa sociedade. Eu acredito que o que se muito discutiu ali, quem sou eu aqui talvez para fazer um contraponto, né? Se talvez o título estava alicerçado, né, ao áudio, é isso que nós vamos ver na sequência, não é verdade? Então, não acha, Ney? Sim, acho que esse é um exemplo, né, muito atual, mas que representa... De grande repercussão. Grande, né? repercussão, quase que extremo, né, pois envolve o presidente da República, mas ele sintetiza muito do que nós estamos conversando aqui desde o início, né, que está relacionado ao jornalismo profissional, né, a esse bom jornalismo, que envolve todas as questões relacionadas à atividade profissional de forma responsável. Né? E esse é um exemplo que ele, até pelas questões políticas que envolve, e correntes divergentes, etc., ele vai causar muita polêmica, naturalmente, e envolve, sob o ponto de vista do jornalismo, essa busca pela exclusividade, que nós falamos recentemente, né, pelo furo, e ao mesmo tempo pela necessidade da apuração. Envolve também a questão das consequências que nós abordamos aqui, né, porque ele traz uma repercussão muito grande, como o próprio... a pessoa que fez a pergunta, né, não me lembro o nome, mas ele coloca, né, que abalou a República. Então, de fato uma matéria, né, que abala a sociedade, traz uma repercussão muito grande, e depois toda a discussão, inclusive a respeito do quanto daquele barulho que foi feito, depois com a divulgação do áudio, etc., há muito questionamento, e isso é normal nas questões políticas, né, porque aí são, como eu falei, correntes políticas envolvidas, etc. Mas a atividade do jornalismo, né, deixando as questões políticas à parte, sob o ponto de vista do jornalismo, com certeza esse caso ele mostra muito, principalmente sob o ponto de vista da repercussão e das consequências, né, e reforça a necessidade do jornalismo responsável, né, o quanto ele é importante, porque a repercussão, né, e isso não é só no caso de uma divulgação de presidente da República. Às vezes indivíduos, não só figuras públicas, mas a repercussão é muito grande na vida de uma pessoa, às vezes na vida de uma empresa, de uma marca, como nós vimos agora, e às vezes de um país. A Rose Moreira, da Rádio Rainha, de Autônia, no Paraná. Ela coloca aqui uma pergunta. Em nossa região, temos muitos sites de notícias, segundo ela, administrado por pessoas não competentes, e que volta e meia divulgam notícias falsas, atrapalhando o serviço de profissionais como nós do rádio, que temos o compromisso com a verdade. Como combater isso? Eu tenho uma resposta já, sou radiodifusor. Não leio o site, não divulgue. Simples assim. Eu acho que nós, radiodifusores, eu sempre costumo dizer, é claro que nós podemos ter o nosso portal, podemos ter agora... se nós queremos trabalhar com o jornalismo, com a notícia, nós temos que o conteúdo tem que ser nosso, né? Então, se nós tivermos confiança no nosso conteúdo, aquilo pode ser uma fonte de informação, né? O site que você está dizendo que é administrado por pessoas não competentes, ou uma publicação na rede social, ou não só no Face, no Twitter, qualquer que seja, ou até em outros veículos também, cabe a você dizer, não, isso aqui eu posso confiar e eu vou colocar. Então, esses uns e outros que você está colocando agora, risca do seu mapa, porque pode, inclusive, dar problema jurídico para você. Então, já é uma fonte que você mesmo está dizendo que não vale a pena, não é? E eu acho que tem um ponto ou outro que vale a pena ressaltar. Se essa notícia falsa repercutiu na sua região, use o seu veículo para provar que ela é falsa. Traga à tona essa informação e desconstrua a partir da checagem da informação que aquela notícia foi construída de forma errada e que não atende à realidade dos fatos. Então, acho que o seu veículo pode
ser sim um agente de credibilidade. E também traindo cada vez mais credibilidade para você mesmo, né? Porque o rádio, né, possui muito isso. Então você como rádio, aqui na capital, no interior, as pessoas confiam muito no rádio. Você colocou muito bem. Uma notícia que foi construída por essas pessoas, como você colocou, que não são verdadeiras, ao você construir a verdade, você que está ganhando. A sua credibilidade vai crescer ainda mais, como eu tenho certeza que você já tem na sua cidade. Não é, Ney? Sim, sem dúvida. Ela até pergunta como combater isso. Eu acho que o combater seria, basicamente, exercer o bom jornalismo. Exatamente. Né? E é a credibilidade que vai construir essa credibilidade, a imagem, né? E a confiança que a audiência tem em um determinado veículo. Então, sem dúvida, trabalhar com seriedade vai fazer toda a distinção. Né? E como você falou, ignorar, né? Não pode ser nem considerado uma ameaça, né? Esse mau jornalismo, pessoas não competentes, não deve nem ser considerado uma ameaça para o bom jornalismo. Eu vivo isso também, porque eu tenho uma empresa que tem, né, conteúdo jornalístico e às vezes na redação, porque você tem o WhatsApp da redação, tem do estúdio, enfim, os ouvintes, eu vi no, entre aspas, como ela colocou, no blog de fulano que fez isso. Olha, eu ainda não tenho informações suficientes que eu possa confirmar se isso é verdadeiro ou não. Por isso ainda não publiquei. Sim. Então, acho que esse é o critério que você deve adotar. Exato. Até como eu havia comentado, muitas vezes essa busca da notícia rápida, etc., que causa a divulgação de notícias falsas e outras. Então, às vezes, priorizar a qualidade, não só a velocidade. Né? Como é esse exemplo que você citou. Já que ela está colocando a questão de rádio, disso, ela falou desse tipo de notícia, mas eu vou caminhar por uma outra vertente, que eu tenho certeza que acontece muito, não só em rádio do interior, qualquer veículo. A notícia envolve um grande cliente, aquela velha questão, departamento comercial versus conteúdo. E aí, Ney, como tratar disso? Estado e igreja. Separação Estado e igreja. Acho que quem está nos acompanhando que tem menos de 40 não vão entender, mas... Esse é um grande desafio sob vários aspectos. Né? Primeiro, sob o ponto de vista do jornalismo, né, e da independência do jornalismo, que deve ser sempre preservado. Ao mesmo tempo, é um desafio sob o ponto de vista da publicidade, né, e do lado comercial. Né, a gente sabe que os veículos dependem dos anunciantes, então também como tratar essa distinção entre o que até onde vai o departamento comercial, até onde é o departamento editorial, o conteúdo editorial, e ao mesmo tempo tem uma questão jurídica que envolve, não apenas ética, né, porque a gente tem questões éticas envolvidas aqui, né, que envolvem essa independência do jornalismo, né, e que deve ser preservada, que deve ser buscada sempre, né, independente dos interesses comerciais. É lógico que é um discurso bonito, mas na prática não é tão simples. A gente sabe, né, e isso acontece em pequenos, grandes veículos. Existe a força do interesse do anunciante, etc., e isso deve ser buscado, como eu falei, sob o ponto de vista da ética e também da legislação. Porque, sob o ponto de vista da legislação, a gente tem, né, ao final, um público, né, o público-alvo, a audiência, que tem o direito de saber até que ponto isso é publicidade e até que ponto isso é jornalismo. Então, e ao mesmo tempo eu trago aí um outro ponto para essa discussão, que é uma tendência cada vez maior da publicidade se misturar ao conteúdo. Né? E aí a gente fala de conteúdos patrocinados. Eu ia até lhe perguntar sobre isso. Exato, ele está envolvido nessa realidade hoje na produção de conteúdo. Né? Isso seja num portal, seja numa rádio, seja nos blogs, nas redes sociais. Né? Então, os publi editoriais, são vários formatos, e aí, olhando sob o ponto de vista do marketing, é uma tendência muito grande, porque as marcas sabem que o intervalo comercial já não traz o mesmo resultado que tinha antes. E esse é um problema, ou pelo menos um desafio. Né? Segundo uma pesquisa da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, nós recebemos em torno de 34 gigabytes de informação por dia. Contando o tempo de
Rádio, TV, jornal, internet, evidentemente, WhatsApp, outdoor, livro, tudo que a gente recebe de informação. O que acontece com 34 GB por dia? Tá certo que o cérebro humano é o melhor computador que existe, mas haja memória para guardar tudo isso. E a gente vai filtrando, vai eliminando. E aí isso acontece, uma boa parte dessas mensagens que nós recebemos são mensagens publicitárias. E aí nós vamos filtrando. E, lógico, os anunciantes sabem disso. E aí o intervalo comercial, muitas vezes, se ele não for relevante, essa publicidade tradicional, no modelo da interrupção, que é o modelo tradicional da publicidade, ela vira paisagem. A gente simplesmente, o consumidor simplesmente elimina, ele vai filtrar e não vai reter. Por isso as marcas hoje cada vez mais vão para dentro do conteúdo. As chamadas ações de branded content e outras, onde as marcas estão dentro do conteúdo, o merchandising, etc. Então, aí nós temos e enfrentamos um desafio sob o ponto de vista ético, de saber fazer essa diferenciação e essa diferenciação perante o consumidor, e um desafio que é jurídico. Porque aí nós temos um ponto, e eu falo isso para os alunos, e eu vou falar aqui também que às vezes é um pouco, não vou dizer triste, mas é a realidade, que é nós entendermos, porque até aqui, ok, que bom, então a gente tem novas formas de fazer publicidade para conseguir atingir o consumidor. Sob o ponto de vista do marketing, inclusive para veículos, isso é interessante. O problema é que, sob o ponto de vista jurídico, temos um desafio. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz, lá no artigo 36, que toda publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Ou seja, toda publicidade no Brasil tem que ser veiculada e o consumidor tem que entender que aquilo é publicidade. O artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe, então, a publicidade implícita, a publicidade disfarçada. E aí, quando nós falamos de ações de merchandising, publi editorial, muitas vezes existe uma confusão entre o que é publicidade e o que é conteúdo editorial. Sob o ponto de vista ético, isso é muitas vezes subjetivo, como é a questão ética, mas sob o ponto de vista jurídico, me parece que é proibido. Então, muitas dessas ações de publicidade que a gente vê todo dia e que fazem parte hoje do mercado, da publicidade, veículos, etc. Se nós formos analisar o 36 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe. Então, nós temos um desafio aqui. E, na verdade, precisamos enfrentar, eu falo isso para alunos em cursos de mídias, inclusive, curso de marketing. Essa é a verdade. Aí nós temos que entender, conhecendo a verdade, entender quais são os riscos e entender até onde eu posso ir, quais são os riscos que eu vou assumir, mas entendendo, de fato, qual é o que diz a legislação. Patrícia. E eu acho que é ser transparente, né? Uhum. É ser transparente com o conteúdo que você está divulgando. Se é um conteúdo seguindo até o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, se você está fazendo um branded content ou está fazendo uma ação publicitária junto com o seu conteúdo, identifique que aquilo é uma ação publicitária. Então, acho que vale a pena ser transparente com o seu leitor, com o seu ouvinte o tempo todo. Bom, tem mais perguntas agora da Jane, nós já abordamos isso, mas vamos, ela da Rádio Clube de Lages, Santa Catarina, como identificar quando a notícia é falsa? Acho que acho que vale voltar a esse tema até como reforço mesmo. Uhum. Então, no caso das redes sociais, preste atenção no título. Os títulos sensacionais, notícias falsas sempre vêm com títulos sensacionalistas. Elas gostam de se vender por aquele título. Youssef morre no hospital, morre na cadeia. Marisa Letícia não morreu e é vista na Itália. Então, assim, desconfie de títulos sensacionalistas. Segundo ponto, seja cético. Não acredite em tudo que você vê, que você lê. Se você tiver desconfiança, busque fontes alternativas. Vá no veículo de comunicação que você acredita, que você é leitor. Vá nos grandes veículos de informação. Cheque se essa informação está lá também colocada. Isso é muito interessante. Verifique a URL.
desse post. A URL é aquele endereçozinho, copia e cola lá no seu Explorer, no Internet Explorer, para ver para que site ele está direcionando. Muitas vezes ele está direcionando para um site totalmente diferente. Um ponto ou outro fundamental, verifique erros de grafia. Notícias falsas sempre vêm com um português horrível, com erro de digitação. Verifique isso. Outro ponto, muitas das notícias falsas são colocadas tentando, por exemplo, confundir mesmo o leitor e citando nomes de veículos. Então, a Folha de São Paulo, falha, né? E outros tantos que acontecem. E sempre que você vê um conteúdo que você desconfiou, não compartilhe. Isso é fundamental. O Pereira Júnior é da Super RBV de São Paulo. Qual o tipo de notícia falsa mais comum? Por exemplo, notícia de política, entretenimento, saúde ou outro tipo qualquer? Ney? Olha, acho que é difícil a gente dizer qual é o mais comum. Eu acredito que existem alguns momentos, por exemplo, as questões políticas são muito presentes, principalmente próximo a eleições. Aqui no Brasil a gente tem vivido momentos de turbulência política, então a todo momento a gente tem visto muitas notícias falsas, né? A gente tem, eu acho que uma sazonalidade aí, a gente teve há um tempo atrás, né, naqueles surtos de gripe, por exemplo, ali também a proliferação de muitas notícias falsas, então dependendo do momento a gente tem em todas as áreas, né? Mesmo no entretenimento, né? Às vezes é um programa de grande audiência, às vezes é a Copa do Mundo, uma Olimpíada, são momentos e são eventos que fazem com que, ao mesmo tempo que tudo aquilo que é notícia no país, traga junto o que é notícia falsa. Entendi. Isso, eu acho que ele colocou um ponto fundamental. Não tem um tema, ele parte do momento. Tem especialistas que falam que as notícias falsas elas se aproveitam da discussão do dia. Então, por exemplo, no dia do depoimento do ex-presidente Lula aqui em Curitiba, na Lava Jato, ali a proliferação de notícias falsas sobre esse tema foi fantástico. Então, assim, se apropriam de conteúdo do fato. Então, por isso a repercussão mais rápida da questão. Eu costumo também dizer, e eu acho que é uma orientação, quando a gente está trabalhando com pessoas que têm uma popularidade muito grande, você falou, inclusive, agora do Lula, poderia ser do Fernando Henrique ou de qualquer outra pessoa, geralmente são pessoas que também eles têm mecanismos para que eles também coloquem a versão deles. Eu sempre gosto de ler os dois lados. Não estou avaliando que fulano está certo, fulano está correto. Como às vezes a gente vê também determinados tipos de revistas que hoje a gente sabe, não, essa revista defende mais esse interesse. Tem as outras revistas que têm a outra visão. Então eu costumo seguir, às vezes, revistas que têm posições totalmente diferentes, né? Profissionais, rádios que tem muitas rádios hoje com atuante no Twitter, nas grandes capitais, você seguir, você está sempre com o maior número de informações para você avaliar se aquilo ali realmente é falso ou não. Não é verdade? Não, sem dúvida. Uma coisa que se fala muito hoje, nesse ambiente, especialmente de redes sociais, é que nós vivemos numa bolha. Sim. Né? As pessoas têm lá 3 mil, 5 mil amigos numa rede social e acha que aquilo ali representa a opinião geral. Né? O que são 5 mil amigos numa cidade como Curitiba, 3 milhões, como São Paulo, como a região metropolitana, 20 milhões, a gente é uma pequena parcela. Então essas pessoas com quem nós nos relacionamos, elas fazem parte desse nosso círculo, mesmo que não tenha muitas vezes uma amizade pessoal, mas ela faz parte desse círculo que é uma bolha. Né? E lógico que representa, muitas vezes ele é por amostragem um pouquinho do que é a sociedade, mas é uma realidade. E aí pensando sob o ponto de vista do jornalismo e das emissoras de rádio, por exemplo, pensando como profissionais, eu também, né, sou jornalista de formação, o jornalista não pode se dar o luxo de viver numa bolha. Né? E aí a questão de ouvir o outro lado, de conhecer as pessoas, muitas vezes elas vão ter afinidade com aquelas pessoas que pensam igual. Né? Então os amigos que estão ali, daí se pensa diferente, se começa a entrar em algo muito, bloqueia. Né? Então hoje é muito comum, né,
acabar a amizade de Facebook, etc. E bloqueios, né? Muito fácil, vai lá e bloque. Não quero ouvir esse cara, ele só fala... Pô, mas de repente, né, é importante você ouvir o outro lado. Né? Lógico que desde que com cordialidade, né, de uma forma civilizada, é importante a gente ouvir o outro lado. Claro. E para o jornalista isso é fundamental. Por isso, como você citou o exemplo, que eu acho que é muito importante, seguir e acompanhar, por exemplo, veículos que têm correntes divergentes. Né? Entender pessoas que pensam diferente. Isso é muito importante. E eu acredito, né, para um cidadão, até para que a gente possa formar a nossa opinião, é importante a gente conhecer os lados, né? E para um jornalista isso é essencial. E acho que tem um ponto que é fundamental nesse sentido, a gente precisa sair da bolha. Né? E liberdade de expressão não é poder só falar, é saber ouvir também. É ouvir o diferente. Você pode discordar daquele que não pensa igual a você, mas você precisa também ouvi-lo, né? Ter o espaço para que ele possa falar aquilo que ele acredita. Então, seja plural. Sim, e hoje muito difícil, nesses tempos de tanta informação, né, e de intolerância muitas vezes. Né? Aliás, já que você tocou nisso, eu queria tratar um pouco... Não ficaria feliz de terminar esse AD sem debater essa questão também. Essa polarização que teve, acho que principalmente na última eleição da Dilma e do Aécio, né? Parece que houve quase que metade de um lado ou de outro, assim, porque a vitória realmente foi apertada, né? Então parece que houve dois lados e houve muitos xingamentos de quem perdeu e quem ganhou talvez extrapolou um pouco. Vocês acham que isso também foi um fator marcante para essa proliferação desse tipo de notícias, da notícia falsa? Sim, eu acredito. Não, pode, por favor. Que sim. Foi um marco? Não sei. Sim, eu acho que nesse caso, né, principalmente quando envolve as questões políticas, né, existem muitos interesses. Existe, inclusive, infelizmente, de forma profissional, né, que são pessoas contratadas para disseminar notícias falsas. Então, isso é muito perigoso. Né? Então, do ponto de vista da política, sem dúvida, isso contribui, né, para essa disseminação, mas, ao mesmo tempo, essa polarização também, porque as pessoas acabam tendo que optar, né, por um lado ou outro, e muitos vestindo a camisa como times de futebol. Né? Então, é aquela coisa, o time pode estar mal, mas eu continuo torcendo para ele. Ele pode fazer besteira, né? O jogador pode errar o pênalti, o técnico está fazendo um monte de besteira, mas eu continuo torcendo para esse time. Então, na política se tornou isso também. Então, isso é perigoso, porque aí a notícia é falsa, mas é contra o adversário. Então, eu posso compartilhar. Então, com certeza a polarização contribui também, porque as pessoas estão torcendo, daí se torna algo não não muito racional, inclusive, mas é o interesse. Então eu tô desse lado, que for contra o outro, eu tô junto. E é um campo fértil mesmo para a proliferação de narrativas que sejam de um lado ou de outro. Então, é impressionante como você acredita em tudo aquilo que é colocado, independentemente de ser verdade ou não, de ser um boato ou não. Você simplesmente acredita e compartilha sem questionar. Eu falo que a gente vive a era do Fla-Flu, onde a gente deveria viver a era da cultura do debate. Nós não sabemos debater. A gente não debate os temas, a gente briga. Né? Então, ou você gosta do azul, ou você gosta do vermelho, ou você é coxinha, ou você é mortadela. Quer dizer, então, cadê o meio termo disso? Vamos fazer uma coxinha de mortadela, poxa vida, né? Sim, é tão bacana o diálogo, né? A discussão, todo mundo cresce, né? Sim. E parece não haver essa opção, né? Esse equilíbrio, inclusive, perante a sociedade, as pessoas, né? Se alguém tem uma posição um pouquinho diferente, ou pensa... Daí ou fica em cima do muro, e daí é taxado, né, de estar em cima do muro. Então, estar, às vezes, no equilíbrio, buscando um equilíbrio, parece ser errado. Né? Você tem que tomar um partido. E não é só pensando de partidos ou de posições, esquerda, direita, mas em todos os outros temas relativos acabam sendo divididos. Ou estão de um lado ou estão de outro. Né? Então, para a sociedade isso é muito ruim. Né? Porque você não vai buscar...
muitas vezes pontos de equilíbrio, onde reconhece coisas boas do outro lado, né? Hoje isso parece que não é permitido, né? Reconhecer os pontos positivos do outro lado. E aí é o Fla-Flu, é o Atletiba, né? onde não posso elogiar o atacante do adversário. Né? Verdade. Eu só quero lembrar também, nós temos aqui na fanpage da ERP, nós colocamos lá uma obra que eu gostaria que o Ney explicasse qual é, e depois a Patrícia, que vai lá, se você curtir, compartilhar, lá está explicando certinho como vai ser, você pode ser o ganhador. São 2 livros trazidos pelo Ney e uma coletânea trazida pela Patrícia. Explica qual é o livro, Ney. Bom, são 2 livros, né? Frutos aí das minhas 2 áreas de estudo, uma relacionada ao direito, né? Eu sou advogado, e está relacionada ao direito do consumidor. Inclusive o meu mestrado, minha pesquisa de mestrado foi relacionada a essa área do direito do consumidor, relacionado à publicidade, né? Os limites jurídicos da publicidade no Brasil à luz do Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente enfrenta esses desafios aí do publi editorial, do branded content, etc., né, sob esse ponto de vista. E o outro livro é relacionado ao marketing digital, e ali o foco totalmente voltado a essas tendências, né, do ambiente digital, dessa realidade digital, tanto sob o ponto de vista do indivíduo, da sociedade e também das marcas. Bom, a coletânea é a coletânea Pensadores da Liberdade, que são 3 livros que nós lançamos, um em 2013, um em 2015 e um agora, recentemente, no dia 3 de maio, o Pensadores da Liberdade, volume 3, que são artigos de pensadores, de especialistas, de advogados, psicólogos que falam sobre a questão da liberdade de expressão. O primeiro é em torno de um princípio, no princípio da liberdade, e o terceiro é liberdade e cidadania. Então é uma coletânea, são mais de 50 artigos que a gente usa muito para distribuir para alunos, para universitários, para levar esse contexto fundamental da defesa e promoção da liberdade de expressão. Então você pode entrar no Facebook, curtir a página da ERP, só digitar lá a ERP, veja lá como é que você faz para participar do sorteio. Aí na sequência a ERP vai fazer o sorteio e entrará em contato contigo. A Júlia Aguiar de Magalhães Pereira, ela é da Rádio Folha FM de Guanhães, Minas Gerais. Diz ela, muitas vezes publicamos reportagens que são matérias produzidas de outros noticiários, claro, sempre citando a fonte. Se nós publicamos alguma notícia falsa dessa natureza, seremos responsabilidade de alguma forma, mesmo citando a fonte? Eu sou advogado, pode responder de pronto. Claro que sim. Mas, Ney, você disse que a tua formação também, você escreveu um livro, é muito mais inteligente que eu, então responda para ela com mais fundamento. Não, imagine. Mas, sem dúvida, na verdade, o compartilhar, nós estamos no mesmo processo de divulgação de informação, né? Independente se nós produzimos essa informação ou não, né? Nós estamos publicando. Então, no caso dela, ela está publicando uma informação não produzida por ela. Né? Então, consequentemente, ela pode ser, sim, responsabilizada. Isso tem uma dimensão maior também, porque tem muitos veículos que fazem parte de agências de notícias, né? Então, o veículo às vezes é regional e para, por exemplo, notícias nacionais ou mundiais, ele adquire, né, o conteúdo através das agências de notícias. É a mesma raciocínio. Se você publicou uma matéria vinda dessa agência de notícias, para a quem você causou o dano, você vai responder. Claro que nesse caso tem um contrato com a agência de notícias, você como veículo vai poder discutir. Mas no teu caso, não. Você publicou, você é corresponsável por aquilo que você publicou. E eu acho que tem um ponto fundamental também, né? Mais do que a responsabilização jurídica, tem a responsabilidade que você tem com o seu ouvinte, com o seu leitor. Então, se aconteceu algo que fugiu do seu controle, faça uma errata, divulgue que aquela informação não foi correta, seja transparente. Acho que o ouvinte e o leitor, ele quer ter isso daquele veículo que ele acredita, que ele segue, que ele acompanha. Tá certo. A Jaqueline Gomes, aliás, antes de falar, teve um veículo de expressão nacional
esses dias, que publicou uma notícia que o Eike Batista estava almoçando em um restaurante. E era um grande veículo. E depois, mais tarde, ele teve que... porque era uma pessoa parecida, enfim, não houve a devida checagem, e ele fez uma publicação pedindo desculpas, né, e comunicando o fato, o erro, né? E ele recebeu a informação de um ouvinte que mandou uma foto dessa determinada pessoa, e a foto era muito parecida. É uma rádio. Era uma rádio, mas, nacional. Essa foto era muito parecida mesmo, e eles deram como não checaram e publicaram. Depois tiveram que se desculpar. Mas fizeram muito bem de se desculpar, né? Com certeza. Olha, sabe que tem uma coisa que me intriga um pouco nessa publicação, porque se ele estava já em prisão domiciliar, ele estaria com uma tornozeleira, certo? Certo. Era impossível ele estar ali, né? Não sei, é uma pergunta que fica na minha cabeça, que talvez na hora não se raciocinou dessa forma, né? Mas é a questão do tempo real, né? De você querer dar o furo e aí não perder pelo menos meia hora para pensar numa coisa dessa. Se ele estava de tornozeleira, bom, liga para a polícia, né? Então, acho que não ia correr esse risco, né? A Jaqueline Gomes, ela é do Grupo Arauto, jornal, rádio e portal de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. Hoje em dia, na pressa de dar primeiro a informação, as notícias são muitas vezes editadas, o que vai além de atualizar. Qual a avaliação que fazem disso? Mudar, editar, acaba dando tom de erro, de notícia falsa? A questão é, tanto para notícias dadas no ar, como nas redes e portais. Acho que ela está dizendo aquela questão da atualização. Eu penso que não, isso é um fato que acontece, né? Às vezes vem informações na sequência que realmente você... Porque assim, eu sempre raciocino isso, eu tenho mesmo isso, eu vivo isso no meu dia a dia, né? Com portal, com rádio. Às vezes você tem que, eu não diria bem se talvez o certo seria dizer começar a dar notícia. Não, você tem a notícia no momento, né? Naquele momento que você já tem condições de fornecer, mas você não tem ainda todo aquele restante que pode compor uma matéria maior. Então, o fato de você atualizar depois não é que você está desmentindo ou não, você está atualizando. Você pega, por exemplo, no caso do atentado lá em Manchester, que aconteceu agora, as informações vinham chegando. Então, o atualizar a informação, ela vai conforme essa informação vem chegando. Você vai dando notícia. Então, deu a notícia da explosão, deu a notícia dos primeiros mortos. Depois, então, acho que o processo de construção da notícia, ela não precisa estar com a notícia fechada para ser divulgada naquele momento. Ela pode ser construída ao longo da programação. E eu acho que é importante também a forma como é colocado, né? O cuidado que o bom jornalismo deve ter na hora de fazer essas divulgações. Eu percebi isso, acho que o caso do atentado bem recente e trouxe muito dessa realidade, das notícias sendo aprimoradas, né? Ainda eram primeiras informações. Então, muitos veículos noticiavam exatamente dessa forma, né? As primeiras informações trazem tal informação, né? A polícia... enfim, então, até que se chega a fatos mais concretos, a dados oficiais. Então, noticiar que são primeiros relatos, que testemunhas dizem isso. Né? Não está afirmando nada, está afirmando que as testemunhas dizem que é uma verdade. Então, tomar esses cuidados eu acho que é fundamental. Demétrio Santos, da rádio Cassanjurê, de Caçador, Santa Catarina, em relação a adjetivar pessoas, isso tem que ter cuidado, com caráter duvidoso. Por exemplo, ladrão, vagabundo, né? Qual deve ser a postura dos comunicadores ao derem destaque a notícias no ar? Bom, eu acho que um dos fundamentos do jornalismo é não adjetivar. Então, acho que o comunicador deve seguir o mesmo princípio, né? Então, o adjetivar sempre é complicado. Cria um juízo de valor desnecessário para o jornalismo. Tem aí uma questão de julgamento. Uma palavra tão bonita que é o suspeito, né? Exatamente. Então, os veículos têm algumas regras para evitar algumas questões depois jurídicas, né? Como é a questão do suspeito,
né, que antes ele não foi julgado ainda, etc. Então, até porque a imprensa tem um poder muito grande, né? Muitas vezes só de ele aparecer ali, ele já está sendo julgado. Né? E isso serve para um crime, né, numa pequena cidade, um caso de uma briga de bar, e serve para casos como agora a gente está acompanhando da Lava Jato. As pessoas que estão sendo, às vezes, ouvidas, né, num depoimento, etc., de acordo com a forma como o jornalista vai colocar, vai apresentar, pode já trazer pré-julgamentos, né? E as pessoas, a população vai entender da forma como for conduzida, né? Por isso é importante ter alguns cuidados, até pelo risco depois de processos, né? Olha, Ney, a gente vive isso ali, porque assim, quando a tua fonte é uma fonte oficial, vou pegar o exemplo de uma cidade que é um fato que pode acontecer numa cidade de menor porte. Vamos imaginar que na sua cidade alguém foi pego e foi apresentado, né, como um ladrão ou qualquer outra expressão que você deve dar. Você vai sempre procurar ouvir a autoridade, né? A autoridade ela está ali, respeitando também a questão do direito de imagem, enfim, ela vai apresentar como tal, né? Esse foi aquele que praticou determinado crime, não é? E eu procuro, a gente tem uma regra de usar a palavra suspeito, foi apresentado pela autoridade. Vamos imaginar que um passo à frente, essa mesma pessoa, ela tenha sido absolvida por aquele crime. Então, se você apenas noticiou o que a autoridade policial fez, a jurisprudência é tranquila e você não tem responsabilidade nenhuma porque ele foi absolvido. Exatamente. Isso eu tenho várias vezes, já aconteceu, nosso veículo foi processado por isso, mas como estava baseado na notícia da autoridade, então isso com tranquilidade você pode fazer. Então tem que tomar esse cuidado. Exato. Não, você bem colocou, desnecessário, né? Isso é muitas vezes de veículo sensacionalista, enfim, que eu acho que é desnecessário. Sim, não, e até entendendo os riscos, né? Como a questão dos processos, e até porque muitas vezes, mesmo parecendo que é muito clara, por exemplo, a autoria de um crime, qualquer coisa assim, tem um julgamento, que às vezes pode reverter. Nós tivemos recentemente um caso aqui em Curitiba com repercussão nacional nesse sentido, né? Que uma pessoa exposta, né, publicamente, julgada, né, publicamente, e depois o processo judicial, depois com direito à ampla defesa, se mostrou uma outra decisão judicial. Então, porque você pode citar o nome, todo mundo conhece a nível nacional, é o caso da doutora Virgínia. Exato. Ela foi... Só que aí o papel da imprensa, né, o quanto isso, de que forma foi colocado, e aí a repercussão, que mais uma vez a gente entra, né, nas consequências e o alcance que essas notícias, né, conseguem alcançar. E aí a repercussão em relação à imagem, né, à reputação, que muitas vezes são muito difíceis de se resgatar. Né? Como a gente viu o exemplo do vídeo, né, quando a marca age rapidamente, mas muitas vezes o indivíduo não consegue fazer isso. Ok. Lembrando então que você pode dar uma entradinha lá na página da ERP, dar uma curtida lá, para você fazer parte do sorteio dessas obras, né, literárias que foram trazidas aqui e que vocês podem clicar lá e você pode fazer parte do sorteio. E antes de terminar aqui o nosso IAD de hoje, eu queria que vocês falassem também de algo, principalmente nessa época, como é que vocês vê tenho dificuldade em encontrar a palavra certa, mas esse jornalismo, diria assim, artesanal, feita pela militância, no caso da política. Entende o que eu quero dizer? Porque hoje tem muitos veículos que é claro que são da militância, né? Isso é um cuidado também que os veículos maiores têm que observar, né? Isso é jornalismo também? Eu chamo esse estilo de jornalismo do jornalismo ativista.
Sim. Que é o do ativismo. Você pega uma causa, um partido, algo que você acredita e você transforma aquilo num jornalismo ativista. Ele não pode ser considerado... ele é um jornalismo? Sim, ele tem lá, só que ele defende uma causa. Então ele está mais como defensor de uma causa do que de um jornalismo propriamente dito, que ouve outros lados, que traz todas as questões relativas àquele fato. Então, só separar. Eu acho que ele faz um jornalismo, tem o público dele, mas é um jornalismo de ativismo. Sim. E tem a questão da parcialidade, né? E que não é um problema, né? No jornalismo a gente tem, né? Temos os colunistas que vão colocar sua opinião, né? Então esse tipo de jornalismo ele trabalha com isso, né? De forma explícita muitas vezes, né? E que é melhor que seja assim, né? O grande perigo é quando as coisas estão infiltradas e não se sabe exatamente, né? Quando se trabalha com anonimato, né? Isso é muito mais perigoso. Aquele que veste uma camisa, às vezes é mais fácil, né? Ele expõe a sua opinião, né? E isso, eu acredito também que é jornalismo e faz parte desse ambiente que nós vivemos, né? De proliferação das mídias, de diversificação, né? de meios, e que cabe ao consumidor de informação fazer os filtros, principalmente em relação à credibilidade. Eu acho que o mais importante é o leitor, o telespectador, o ouvinte, nós cidadãos, temos a pluralidade de fontes para que a gente possa desenvolver o nosso ponto de vista. Bom, nós estamos encerrando o nosso IAD. Vamos passar para as nossas considerações finais. E começo com você, né? Alguma coisa que você acredita que nós deixamos de abordar? Pode ficar tranquilo e lembrando aí. Ok. Não, eu acho que é um tema, né? Eu sou suspeito para falar porque sou apaixonado por esses temas dessa interligação, né? Da comunicação, aspectos jurídicos, liberdade de expressão, e certamente a gente poderia ficar bem mais tempo aqui, mas eu entendo que, né, com base em tudo que nós conversamos nessa tarde, a gente percebe que, e no meu ponto de vista é algo fundamental, que a sociedade, né, viva esse amadurecimento. Eu acredito que nós estamos vivendo isso, né, um amadurecimento em relação a essa quantidade de informações que recebemos, tanto em relação à produção, a compartilhamento de informação, e o fundamental, no meu entendimento, é educação, né, que as pessoas realmente tenham acesso à informação, que possam ter conhecimento, entendam esse cenário em que nós vivemos, né, onde nem toda informação tem credibilidade, tem muito boato, tem muita notícia falsa, e que as pessoas consigam cada vez mais saber filtrar e entender essas informações. E como eu acredito, a gente só pode exercer de fato a nossa cidadania de forma plena a partir do momento que a gente conhece os nossos direitos, conhece de fato, né, os limites, né, não só do acesso à informação, mas da produção de informação. Então, eu acredito que vivemos esse processo de amadurecimento e espero, né, que iniciativas como Palavra Aberta e também iniciativas como esse debate contribuam, né, exatamente para esse amadurecimento do tema na nossa sociedade. Patrícia? Acho que o Ney colocou muito bem essa questão da necessidade da educação e do amadurecimento da sociedade em relação ao uso das mídias digitais e também ao seu poder de noticiar. Mas eu quero colocar um ponto também que eu acho fundamental. Só a partir de um ambiente onde a liberdade de expressão seja respeitada é que a gente vai conseguir avançar. A liberdade de expressão é fundamental para que a gente expulse as mentiras, expulse as notícias falsas, não a partir do controle ou da tentativa de restrição, e sim a partir do princípio da liberdade. Quanto mais pessoas puderem ter voz, quanto mais gente puder falar aquilo que acredita e debater de forma decente, sem criar brigas e inimizades, melhor será para a nossa sociedade, melhor será para a democracia e melhor será para o nosso país. Então é fundamental que a gente tenha e que a gente preserve esse direito fundamental que é a liberdade de expressão. Queria, mais uma vez, em nome da ABERT, agradecer aqui a presença de vocês. Foi uma honra mediar esse debate. Aprendi muito nessa tarde e tenho certeza que todos os radiodifusores também. Ney, terminando,
ia te agradecendo. Deixa também o seu contato, pode falar o nome da sua empresa, na tua rede social, não há problema nenhum. Ok. Eu costumo, inclusive, fazer isso com alunos, né? Porque hoje, no ambiente digital, a gente não depende mais de barreiras físicas, de tempo, e a gente pode estender essa conversa. Então, quem tem interesse e quiser continuar, né, discutindo, eu estou à disposição. A nossa agência é Green Digital, greendigital.com.br, e no Facebook, nas redes sociais, a gente tem conversado também, né? Então, pelo meu nome pode me localizar e eu fico muito à disposição. Tem uma página que é Professor Ney Queiroz, onde eu discuto bastante esses temas, então deixo totalmente à disposição aí para a gente continuar a conversa. Ótimo, eu agradeço, foi realmente muito, muito interessante participar. Acho que esse tema exige outro EAD, já estou propondo aqui, não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa, mas seria um enorme prazer em participar novamente. E convido a todos a olharem o site do Palavra Aberta, palavraaberta.org.br. Também estou à disposição para discutir esse tema, que eu acho super relevante, mas também temas pertinentes à liberdade de expressão. Então, convido a todos a participarem. Lá também tem os livros, a gente pode enviar para vocês, tem para download. O mais importante é que a gente faça com que essa causa da defesa e da promoção da liberdade de expressão seja uma causa de todos nós. Tá ok, então, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, explico a vocês, curtam a página da ERP para você poder participar do sorteio dos livros trazidos aqui pelos profissionais que participaram de mais esse EAD. Estou muito feliz de trazer esse debate. Convido vocês a ficar atento aí à página da ABERT e da ERP, que logo logo nós divulgaremos o tema do nosso próximo EAD. Um abraço e que Deus possa proteger todos nós.